Terminei com ele por ser bom demais, agora ele me rejeitou e eu mereço. Eu não estava acostumada com isso. Antes dele sempre tive namorados mais intensos, caras que me faziam sofrer, que me tratavam com indiferença, que me davam ciúmes, que desapareciam e depois voltavam como se nada tivesse acontecido. Irresponsáveis, basicamente. E embora esses relacionamentos fossem um desastre, havia algo neles que me mantinha presa. O drama, as discussões, a montanha-russa de emoções. Com Oscar tudo era tranquilo demais. Não brigávamos, não discutíamos, não havia tensão. E embora no início me parecesse bonito, com o tempo comecei a me sentir entediada. Era como viver em um eterno dia ensolarado sem uma única nuvem, e por mais estranho que pareça, isso me desesperava. Lembro que às vezes procurava problemas de propósito. Parava de responder às mensagens só para ver se ele ficava bravo. Fazia cenas de ciúmes por coisas insignificantes. Chegava aos encontros com cara de poucos amigos para ver se ele perdia a paciência. Mas nada. Sempre respondia com calma. Sempre era compreensivo. Sempre tentava resolver com carinho. E isso me frustrava ainda mais. Eu pensava, ele nunca vai levantar a voz, nunca vai se irritar, nunca vai mostrar que tem personalidade. Porque sim, embora pareça tóxico, eu queria sentir aquela faísca de brigar e se reconciliar, aquela intensidade que me fazia acreditar que havia paixão. Com Oscar era tudo linear, sem altos e baixos, me fazia sentir como se estivesse presa em uma rotina perfeita, mas sufocante. E não era só o que eu pensava, também era o que minhas amigas diziam. Cada vez que conversávamos sobre nossos namorados, elas contavam que tinham discutido, e seus parceiros ficaram com ciúmes, e fizeram alguma loucura por elas. E quando era minha vez de falar sobre Oscar, não sabia o que dizer porque ele nunca fazia nada de errado. Tudo que saía da minha boca eram coisas boas. Me levou para jantar, me deu flores, me escreveu uma mensagem bonita. No início elas diziam, que sorte você tem, mas depois começaram as brincadeiras. Uma vez, em tom de brincadeira, uma delas disse, Grécia, parece que você namora um robô. Não se entendia? Todas riram e embora eu tenha sorrido como se não me importasse, por dentro me doeu. Desde esse dia, cada vez que falávamos dele, faziam comentários como, com certeza seu namorado perfeito já te mandou sua mensagem programada ou a fala pro seu robô colocar mais emoção. E embora fosse brincadeira, essas palavras ficaram gravadas em mim. Não vou mentir, comecei a sentir vergonha. Como se ter um namorado bom fosse algo ridículo, como se não se encaixasse no molde do que um relacionamento deveria ser. Eu ouvia as histórias das minhas amigas com todos os seus dramas e reconciliações e me sentia deslocada, como se eu estivesse vivendo um relacionamento plano demais e real demais. Houve uma vez que me marcou muito. Estávamos todas reunidas e uma delas contou que tinha discutido forte com o namorado porque o encontrou conversando com outra garota. Ela chorava, reclamava, mas ao mesmo tempo defendia porque depois ele tinha pedido perdão chorando. Todas a consolavam, todas opinavam, todas entravam na conversa. Quando me perguntaram como estava com Oscar, a única coisa que pude dizer foi, tudo bem, na verdade nunca brigamos. O silêncio desconfortável que seguiu me fez sentir pequena. Depois outra amiga comentou, é que isso não é normal, Grécia. Um casal que nunca discute não é real. Ou não se dizem tudo ou ele está fingindo. E eu, em vez de defendê-lo, comecei a acreditar nisso. Pessoal, antes de continuar, me diz aqui nos comentários, você já passou por isso? Já terminou com alguém e se arrependeu depois? Deixa o like se você está acompanhando essa história e quer saber o que aconteceu. A ideia de que Oscar estava atuando, de que tudo era uma fachada, entrou na minha cabeça como um veneno. Comecei a desconfiar. Dizia a mim mesma, com certeza um dia ele vai mostrar seu verdadeiro lado. Ninguém pode ser tão perfeito por tanto tempo. E essa dúvida, somada às brincadeiras das minhas amigas e ao tédio que eu sentia, me levou a tomar a decisão mais estúpida. Terminei com ele. Lembro desse dia como se fosse ontem. Me sentei na frente dele e soltei, quase sem rodeios. É que você é bom demais. Você é como um robô. Oscar, eu preciso de algo diferente. Preciso sentir emoção e com você não tenho isso. Ele ficou em silêncio, com aquele olhar cheio de dor que ainda me persegue. Não me reclamou, não me insultou, não me implorou, só me disse, se é isso que você quer, eu respeito. E ali acabou. Naquele momento senti um alívio estranho, como se tivesse quebrado uma corrente invisível. Saí pensando que tinha feito a coisa certa e finalmente estava me libertando de um relacionamento que não me preenchia. Repetia para mim mesma que não podia continuar com alguém tão perfeito porque isso não era real, porque não era o que eu queria. Hoje, depois de semanas, confesso que me arrependo. Mas se me perguntarem o que pensava naquele instante, tenho que ser honesta. Terminei porque estava entediada, porque minhas amigas zombavam, porque eu queria drama em vez de paz. Terminei porque não soube valorizar o que tinha, porque tive medo da estabilidade e porque no fundo me sentia mais confortável no caos. E sim, sei que parece cruel,
imaturo e até repugnante, mas essa é a verdade. Pensei que ia me sentir livre. Pensei que finalmente ia recuperar aquela emoção que eu dizia que faltava. Acreditava que ia voltar a sentir aquela intensidade que associava com amor, aquela adrenalina de não saber o que esperar, mas o que encontrei foi vazio. Um silêncio que pesa todos os dias. De repente, as coisas que antes me pareciam entediantes nele, agora são as que mais sinto falta. Sinto falta das mensagens de bom dia dele, das ligações perguntando como foi meu dia, das flores inesperadas, dos jantares planejados com tanto detalhe só para me fazer sorrir. Sinto falta da paciência infinita dele, da forma como me escutava, mesmo quando eu só queria desabafar. Percebo que o que eu chamava de tédio era na verdade paz, e a estabilidade que eu rejeitei era justamente o que precisava na minha vida, só que não soube ver. Eu buscava uma emoção que não existe, um drama constante que confundi com amor, e agora entendo tarde demais. O pior é que percebi o quanto ele me acrescentava como pessoa. Desde que ele foi embora me sinto perdida. Antes, se eu tinha um dia ruim, sabia que ele estaria lá para me animar. Agora chego em casa e não tem ninguém. Antes, se acontecia algo bom, a primeira coisa que fazia era contar para ele. Agora não tenho para quem contar. Minhas amigas, aquelas que tanto zombavam que eu tinha um namorado robô, me disseram que fiz bem em terminar e precisava de alguém mais apaixonado. Mas no fundo sinto que essas palavras só diziam porque não entendiam o que eu tinha. Elas continuam com seus namorados cheios de dramas, brigando um dia sim e outro também, chorando e se reconciliando como se isso fosse o ciclo normal do amor. E eu, que quis o mesmo, fiquei sem nada. Me arrependo, e digo com todas as letras, me arrependo de ter terminado com ele. Sei que vai parecer ridículo porque fui eu quem tomou a decisão. Fui eu quem disse que ele era bom demais para mim, e era como um robô. E agora estou aqui desejando voltar a ouvir sua voz, voltar a vê-lo sorrir, voltar a tê-lo ao meu lado. Não sei o que fazer. Penso em procurá-lo, em pedir perdão, em confessar que fui uma tola imatura que não soube valorizar o que tinha. Mas ao mesmo tempo tenho medo de que ele não queira mais saber de mim, de que tenha fechado a porta e seguido em frente. Oscar não é alguém rancoroso, isso eu sei, mas também sei que ele não merece que eu o machuque de novo. Gostaria de dizer a ele, você tinha razão, não havia nada de errado com você, o problema era eu. Você não era um robô, era um homem bom e real, e eu fui quem não soube ver o valor disso. Me custa admitir, mas acho que estava tão acostumada com o caos que confundi tranquilidade com tédio. Eu queria aquela emoção que só existe nos filmes, aquela paixão que se baseia em ciúmes, discussões e reconciliações dramáticas, e o que encontrei nele foi maturidade, estabilidade e amor sincero. E rejeitei, agora me sinto perdida. Não paro de pensar nele, no que ele está fazendo, se já me esqueceu ou se ainda guarda um pouco de carinho por mim. Revisei o perfil dele nas redes sociais 1000 vezes procurando sinais. Não posta nada pessoal, só fotos com amigos ou do trabalho. Isso me desespera porque não sei se já está com outra pessoa ou se realmente me apagou da vida dele. Por isso estou aqui escrevendo isso e pedindo conselho. Não sei se devo procurá-lo e me arriscar a ser rejeitada ou se o melhor é aceitar que o perdi para sempre e aprender com meus erros. Quero recuperá-lo, mas também sei que não posso chegar com um simples desculpa e esperar que tudo volte a ser como antes. Sinto falta dele. Sinto tanta falta que dói fisicamente. E o pior é que sei que fui eu quem arruinou tudo. Reddit, o que faço? Procuro ele e confesso tudo, mesmo com o risco de que ele não queira mais me ver? Ou me resigno a viver com esse arrependimento e deixo que ele siga em frente sem mim? Atualização 1. Voltei a escrever porque preciso contar o que aconteceu depois do meu último post. A verdade é que não esperava tantas respostas e muito menos me deparar com alguém que me falasse de maneira tão direta e pessoal. Entre todos os comentários houve um que me marcou. Era de uma garota que me escreveu algo longo, até me mandou mensagem privada depois. Ela me disse que tinha vivido uma situação muito parecida. Também deixou o namorado porque ele era bom demais e confundiu com tédio. Com o tempo se arrependeu, o procurou e, embora no início ele não quisesse saber nada dela, acabou dando outra chance. Ela me contou que foi difícil, que teve que se esforçar de verdade para mostrar que tinha mudado, mas que agora estavam juntos de novo e estavam prestes a se casar. Essa história me encheu de esperança. Era prova de que sim, era possível recuperar algo perdido, de que ainda não estava tudo escrito para mim e Oscar. Mas o que mais me impactou foi a maneira como ela me falou. Ela disse que os homens, por mais sérios que pareçam, têm um ponto fraco, o desejo físico, e às vezes o que abre a porta não são as palavras nem os arrependimentos, mas a atração. Basicamente me disse que se eu quisesse uma chance real, deveria seduzi-lo. No início resisti a essa ideia. Pensava que era me rebaixar, e o que eu queria era que ele me visse com outros olhos pela minha sinceridade, não só por um momento de paixão. Mas quanto mais pensava, mais lembrava do que aquela garota me disse. Comigo funcionou. A intimidade física é uma arma poderosa e se você usar bem, pode te devolver o que achou que perdeu. Meditava sobre isso nas noites, vendo fotos antigas dele, revisando nossas conversas guardadas. Lembrava do que ele gostava em mim, do que ele dizia que o atraía. E então tive certeza. Ia tentar. Mandei uma mensagem. Foi curta, simples, direta. Oi, podemos conversar? Sei que falei com você, mas preciso te dizer algo pessoalmente. Esperei horas e nada. No dia seguinte, nada, nem mesmo uma reação. Foi como
como se eu não existisse. Isso doeu mais do que pensei, mas também me deu a certeza de que se quisesse vê-lo teria que ir diretamente. Sabia onde ele morava. Tinha ido com ele 1000 vezes. Então me armei de coragem. Me arrumei como sabia que ele gostava. Saia curta, blusa justa, botas e o batom preto que ele sempre dizia que ficava incrível em mim. Oscar tinha uma fascinação pelo estilo gótico. Dizia que eu parecia misteriosa, atraente, como se fosse de outro mundo. Me olhei no espelho antes de sair e pensei, hoje eu o recupero. Hoje vou lembrá-lo do que ele sente por mim. Quando cheguei na casa dele, minhas mãos tremiam. Toquei a campainha e quando ele abriu a porta vi a surpresa refletida no rosto dele. Ficou imóvel alguns segundos me olhando de cima a baixo, como se não esperasse jamais me ver de novo. Grécia, disse com um tom seco. Eu sorri tentando parecer segura. Oi, Oscar, preciso falar com você. Ele me olhou com seriedade, quase com frieza, e hesitou antes de abrir mais a porta. Finalmente me deixou entrar. O interior estava igual a sempre, organizado, impecável, como se a vida dele continuasse perfeita sem mim. Isso doeu mais que qualquer palavra. Ele ficou de pé com os braços cruzados. Me diga o que você quer, mas seja breve. A formalidade dele me desconcertou. Não era o mesmo Oscar terno e doce que eu lembrava, pelo menos não comigo. Sei que falhei com você. Eu sei, comecei. Vim porque precisava te ver, porque me arrependo. Ele suspirou e negou com a cabeça. Grécia, já conversamos sobre isso. Você me deixou. Disse que eu era bom demais e parecia um robô. Isso não se esquece tão fácil. Me aproximei um pouco, baixando a voz. Disse isso porque era imatura, porque não sabia o que queria, mas me enganei. Sinto sua falta, Oscar. Ele mantinha a mesma expressão firme, mas notei uma leve hesitação no olhar dele. Decidi me arriscar. Me sentei perto dele, cruzei a perna mostrando um pouco mais da saia e brinquei com meu batom. Lembra o quanto você gostava quando eu me pintava assim? Perguntei com um sorriso provocante. Ele desviou o olhar, claramente desconfortável. Não estou interessado, Grécia. Sério, você deveria ir embora. Mas não desisti. Me aproximei mais, toquei suavemente no braço dele e após alguns segundos o beijei. E para minha surpresa, ele correspondeu. Foi um beijo intenso, cheio de paixão contida. Senti a respiração dele acelerar, as mãos dele apertando minha cintura. Era como se tudo que ele tinha reprimido saísse de uma vez. Eu sorria por dentro, convencida de que o plano estava funcionando, de que tinham recuperado. Mas justamente no auge daquele momento, ele parou de repente e se afastou bruscamente. Me olhou fixamente com uma mistura de raiva e tristeza. Bem, espero que tenha aproveitado esse beijo porque será o último, disse com voz firme. Fiquei gelada. O quê? Como assim o último? Ele se levantou, colocando uma distância que parecia um muro entre nós dois. Não tenho mais nada para falar com você. Você me deixou porque segundo você eu era um robô, porque minha bondade te entediava, e agora vem brincar com meu desejo como se isso fosse suficiente. Não, Grécia, comigo não. Meu sorriso se apagou. Senti como a frustração e o desespero me invadiam. Não diga isso. Você ainda gosta de mim. Eu sei. Senão, não teria me beijado. Pela primeira vez desde que o conheço, ouvi ele levantar a voz. Claro que ainda sinto algo, exclamou. Mas isso não significa que vou deixar você fazer comigo o que quiser. Acha que pode vir aqui, pintar os lábios de preto, colocar uma saia e que tudo se resolve? Não, Grécia, o amor não funciona assim. Fiquei calada, surpresa de vê-lo tão irritado. Nunca tinha o visto assim, nunca. E no fundo me assustava, mas também era o que sempre quis, vê-lo perder a calma, discutir comigo. Então o que você quer que eu faça? Perguntei com lágrimas nos olhos. Ele negou com a cabeça. O que eu quero é irrelevante. Você deveria saber o que quer. Você sempre diz que minha tranquilidade te entediava e precisava de emoção. Pois aqui está, Grécia. Aqui estou levantando a voz, discutindo, sendo tudo que você dizia que faltava. Gosta? Isso era o que procurava? Não soube o que responder. Ele tinha razão e doía admitir. Você é imatura, continuou com o mesmo tom firme. E até que não aceite isso, até que não entenda o que realmente quer, não pode estar com ninguém, muito menos comigo. Fiquei em silêncio com o coração partido. Eu tinha ido com um plano calculado para recuperá-lo, convencida de que minha aparência e um beijo seriam suficientes. Mas em vez disso, me deparei com um Oscar diferente, mais forte, mais decidido. Tentei me aproximar mais uma vez, mas ele apontou para a porta. Vá embora, Grécia. Não volte a me procurar. E essa foi a primeira discussão real que tivemos. Ironicamente, o que eu sempre dizia que faltava, obtive, mas da pior maneira possível. Saí da casa dele com lágrimas correndo pelo rosto e a certeza de que estava perdendo ele para sempre. Atualização 2. Olá de novo. Venho deixar uma última atualização porque sei que várias pessoas me pediram que contasse no que tudo terminou, acontecesse o que acontecesse. Já se passaram 3 meses desde o que contei na última vez e sinto que o que me resta agora é fechar este capítulo, embora ainda doa e embora me custe reconhecer tudo que fiz de errado. Depois daquela visita a Oscar, quando tentei seduzi-lo pensando que isso faria voltar comigo e ele me deu um basta da forma mais clara possível, fiquei com uma sensação estranha, uma mistura de vergonha, raiva, incredulidade e uma pequena esperança absurda de que a raiva dele passaria. Eu realmente acreditava que com o tempo ele voltaria a me escrever e ao lembrar do nosso relacionamento ia perceber o quanto tinha sido boa com ele em alguns momentos e que se renderia. Mas
mas não aconteceu. Ao contrário, os dias seguintes deixaram claro que ele tinha fechado completamente aquela porta. Tentei ligar várias vezes, mandei mensagens do meu número, até pedi para uma amiga me emprestar o dela para escrever para ele como se fosse por engano, mas nada funcionou. Eventualmente ele me bloqueou de todos os lugares: WhatsApp, ligações, Instagram, Facebook. Até percebi que me bloqueou no TikTok, um aplicativo que quase nem usávamos juntos. Isso foi um golpe forte porque percebi que não havia mais maneira de me aproximar sem parecer uma perseguidora. O pior é que não consegui evitar. Criei contas falsas para ver se conseguia encontrar algo. No início, confesso, era só para saber se havia outra pessoa na vida dele, se já tinha namorada ou se estava saindo com alguém. Mas com o tempo se tornou mais um hábito doentio. Checava o que ele postava, que música ouvia, que lugares visitava. E o que vi não gostei. Não porque fosse ruim, mas porque refletia justamente o que eu não tinha: estabilidade, calma, um senso de direção. Ele continuava com a vida como se nada tivesse acontecido, compartilhando fotos no trabalho, com amigos na academia. Até o vi em uma viagem com os primos e familiares, sorrindo como sempre, com aquela tranquilidade que tanto me incomodava quando era meu parceiro e que agora me corrói saber que não soube valorizar. Enquanto isso, minhas amigas me diziam para parar de perder tempo com alguém que claramente não queria mais estar comigo. Insistiram que o melhor era me distrair, sair, me divertir como elas. E eu fiz. Não vou mentir. Fui a festas, conheci garotos, me envolvi com vários nesse tempo. No momento pensei que isso ia me devolver algo de poder, que ia me fazer sentir viva, desejada, como quando saía com os namorados irresponsáveis que sempre me mantinham naquela montanha-russa de emoções. Mas a verdade é que só me deixou vazia. Cada vez era a mesma coisa: risadas, bebida, um pouco de flerte, a sensação de estar em algo emocionante por algumas horas e depois o silêncio, a mensagem que nunca chegava, a indiferença, perceber que para eles tinha sido só um momento e pronto. E é aí que mais sinto falta dele. Porque embora nosso relacionamento fosse tranquilo e até entediante para mim naquele momento, nunca me senti usada nem descartável com Oscar. Ele sempre me fez sentir cuidada, respeitada, amada de uma forma saudável. E fui eu quem não soube ver. Nestes 3 meses tive muito tempo para pensar e também para afundar. Chorei mais do que quero admitir. Passei dias inteiros sem vontade de levantar e pela primeira vez na minha vida sinto que realmente estraguei algo que tinha valor. O que antes me parecia entediante, agora anseio. O que antes me parecia um defeito, agora reconheço como uma virtude que muito poucas pessoas têm. E embora pareça clichê, sei que ninguém vai me amar da maneira como ele amou. No início dessa reflexão, minha mente buscava desculpas, que era jovem, que me faltava experimentar e simplesmente não estávamos no mesmo canal. Mas no fundo sei que essas são justificativas baratas. O que realmente aconteceu é que me autossabotei porque toda a minha vida busquei o caos. Estive acostumada com as discussões, com os relacionamentos tóxicos, com aquela falsa sensação de paixão que na realidade era puro drama. E quando encontrei alguém que me oferecia paz, segurança e carinho genuíno, rejeitei porque não soube como lidar com isso. Há pouco comecei a pensar em por que sou assim, em que parte da minha história me fez normalizar esse padrão. E embora me custe reconhecer, acredito que a raiz está na minha infância. Meu pai nos abandonou quando eu era criança. Lembro claramente dos dias em que esperava que ele viesse me visitar e nunca veio. Cresci com aquela sensação de vazio, de que sempre seria deixada e que nunca era suficiente para que alguém ficasse. E talvez por isso, de maneira inconsciente, sempre me inclinei para relacionamentos nos quais havia drama, abandono ou maltrato, porque isso me era familiar. O saudável, ao contrário, me parecia irreal, suspeito, como se cedo ou tarde fosse desmoronar. Mas quero pelo menos dar o primeiro passo para não continuar afundando. E se tenho que reconhecer algo, é que preciso curar essa ferida com meu pai, parar de me culpar por não ter sido suficiente para que ele ficasse e parar de buscar nos meus parceiros essa mesma dinâmica. Com respeito a Oscar, sei que ele não vai voltar. Tentei de tudo e honestamente entendo. Ele foi claro, me disse o que pensava e demonstrou com ações. Ele não tem por que voltar com alguém que o tratou como se fosse um robô, como se ser bom fosse um defeito. Desejo o melhor para ele, embora doa que não seja comigo. Eu, ao contrário, estou aqui tentando me recompor. Não vou romantizar minha situação. Sim, saí com vários garotos nesses meses, mas a verdade é que nenhum preencheu o vazio que deixei crescer dentro de mim. Não se trata de que nenhum seja como Oscar, mas de que continuo sem estar bem comigo mesma. Acredito que até que não me entenda e não me aceite, nenhum relacionamento vai funcionar. Talvez algum dia consiga estar pronta para algo saudável de novo. Talvez algum dia possa me perdoar de verdade por ter deixado ir alguém tão valioso. Mas por enquanto o único que me resta é aceitar as consequências das minhas decisões e trabalhar em mim mesma. Obrigada a quem me leu, embora muitos me julgaram duramente, e com razão. Também obrigada a quem me deu conselhos sinceros, embora eu não os tenha seguido da melhor maneira. É duro me expor aqui e reconhecer o pior de mim mesma, mas pelo menos sinto que me serve como catarse. E se alguém ler isso e se identificar, a única coisa que posso dizer é: não subestimem uma pessoa boa só porque pareça entediante. Às vezes essa calma é justamente o que precisamos, embora não saibamos até que seja tarde demais.